Meu nome é Clara, e até pouco tempo atrás eu achava que minha vida não passaria de mais uma história sem graça. Quando meu tio Harold faleceu, deixou para mim uma loja de antiguidades decadente no centro de São Paulo. Meus primos riram e disseram que eu herdei só poeira e dívidas. No dia em que peguei a chave da loja, ainda ouvi minha tia sussurrar: "Ela vai descobrir o que merece." Fiquei gelada, mas não respondi. Entrei no lugar com um aperto no peito, achando que só encontraria velharias inúteis e teias de aranha. A loja cheirava a mofo e passado. Móveis gastos, relógios quebrados, espelhos manchados. Caminhei entre prateleiras enferrujadas, sentindo que aquilo era tudo menos um presente. Só o nome na placa ainda brilhava. Curiosidades do tempo. Resolvi abrir as gavetas, uma por uma. Um broche de ouro antigo. Um livro em latim. Um mapa com manchas de sangue seco. Me assustei. Isso deve ser de alguma coleção exótica do tio, pensei, tentando não parecer impressionada. Na parte de trás da loja havia uma estante empilhada de caixas. Mexi por curiosidade. Uma delas caiu e revelou algo estranho. Um alçapão coberto por um tapete velho. Meu coração acelerou. Ali estava o início de tudo. Levantei o alçapão com cuidado. A madeira rangeu como se gritasse. Um cheiro forte de terra úmida subiu. Havia uma escada estreita, escura, que descia direto para o desconhecido. Peguei o celular e ativei a lanterna. Eu tinha que ver o que era. Desci com o coração martelando no peito. Abaixo da loja havia uma sala escondida. Paredes de pedra, prateleiras com objetos bizarros, quadros cobertos por pano. No centro, um baú de madeira entalhada. Eu tremia. Dentro do baú havia um diário de couro e uma pedra escura, com veios dourados. Peguei o diário e li as primeiras palavras. Se Clara estiver lendo isso, o destino já começou a se cumprir. Travei. Aquilo era comigo. Continuei lendo. O diário explicava sobre um artefato antigo chamado Coração da Eternidade, capaz de alterar memórias e atravessar o tempo. Segundo meu tio, ele havia sido dividido em 3 partes e espalhado pelo mundo. A pedra que encontrei era um fragmento. Meu tio dizia que ela reagia apenas ao verdadeiro herdeiro. Aproximei a mão. A pedra brilhou. Meu corpo inteiro arrepiou. Visões me invadiram. Desertos, guerras, homens encapuzados. Caí de joelhos. Uma dor de cabeça horrível me fez gritar. A pedra queimava minha pele, mas eu não conseguia soltar. Quando finalmente consegui afastá-la, estava chorando. E sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Nos dias seguintes, comecei a ver coisas, reflexos que se moviam, vozes sussurrando meu nome, sonhos com lugares que eu nunca estive, mas pareciam familiares. Achei que estava ficando louca, mas o diário me dizia o contrário. Meu tio deixou pistas, códigos escondidos nas etiquetas de antiguidades, nomes de cidades riscados em mapas antigos, coordenas rabiscadas no verso de um retrato. Era como um quebra-cabeça construído só para mim. A primeira pista me levou ao Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais. Um casarão colonial escondia um espelho com símbolos semelhantes aos da pedra. Consegui contato com um historiador local, o professor Davi. Davi me alertou. Você não é a única atrás disso. Tem gente que mata por menos. Ele me contou que décadas atrás, outros procuraram o coração da eternidade e desapareceram. Mas eu não queria parar. À noite, tentaram invadir minha pousada. Quebraram a janela, reviraram minha mala. Não levaram nada, mas deixaram um bilhete. Volte para casa. Isso não é seu. Senti medo, mas também raiva. Segui para o Rio de Janeiro, onde a segunda pista apontava para uma estátua esquecida no Jardim Botânico. Sob a base dela, encontrei outro fragmento de obsidiana. Mais visões. Dessa vez, vi meu tio chorando, dizendo: "Me perdoe, Clara." Meus dias se tornaram uma mistura de fuga e busca. Hotéis simples, ônibus noturnos, mensagens cifradas. Senti que alguém me vigiava o tempo todo. Mas uma parte de mim estava viciada nisso. Pela primeira vez,
Eu me sentia viva. Cheguei em Cartagena, na Colômbia. A terceira pista indicava uma ruína fora do mapa turístico. Lá, encontrei um homem encapuzado que me chamou pelo nome. Você chegou tarde, ele disse. Mas talvez ainda haja tempo. Ele me entregou uma caixa com um anel e uma chave. Seu tio me pediu para protegê-la. Mas agora é com você. Quando toquei no anel, a última visão foi clara. 3 homens encapuzados cercando meu tio, e ele gritando meu nome. Acordei de madrugada no albergue em Cartagena, o anel no dedo queimando como brasa. Era como se o artefato respondesse às visões. Peguei o diário. Nele, meu tio havia escrito: o terceiro fragmento mostrará o verdadeiro inimigo. Voltei à loja em São Paulo com os 3 itens: o diário, o anel e o segundo fragmento de obsidiana. Abri a sala secreta novamente. Havia algo que eu não tinha notado antes. Uma pintura atrás de uma prateleira. A pintura mostrava 3 figuras encapuzadas segurando uma esfera negra. No rodapé, em latim, dizia: quem tocar o coração, toca o tempo. Meus dedos tremeram. Aquele artefato podia alterar o passado? Fiquei dias trancada na loja, estudando os papéis antigos, as cartas, os recortes de jornais escondidos entre livros falsos. Tudo apontava para uma irmandade secreta que caçava artefatos capazes de mudar o destino. Essa irmandade tinha nome: a Tríade da Imutabilidade. Fundada por 3 homens em 1723 em Lisboa, seu objetivo era impedir que o tempo fosse alterado. Mas algo havia dado errado, e meu tio tentava consertar. Descobri que meu tio foi expulso da Tríade quando tentou unir os fragmentos do coração da eternidade. Eles o consideraram perigoso demais, mas ele não queria poder. Queria salvar alguém, minha mãe. Minha mãe havia morrido num acidente quando eu tinha 3 anos. Sempre me disseram que foi instantâneo, mas o diário revelava outra verdade. Meu tio estava lá e tentou usar o artefato para reverter o tempo. Por isso, a Tríade o caçou. Por isso, ele se escondeu por tantos anos. E por isso me deixou a loja, para terminar o que ele começou. Mas eu estava sendo seguida. Alguém havia entrado na loja enquanto eu dormia. No chão da sala secreta, havia pegadas. E uma palavra escrita com carvão na parede. Pare. Eu sabia que não era um aviso. Era uma ameaça. Mas eu estava pronta. Pela minha mãe, pelo meu tio. Eu não ia parar. A próxima pista me levou ao Egito. Usei minhas economias e um contato que meu tio mencionava em cartas. Laila, uma arqueóloga brasileira vivendo no Cairo. Ela me recebeu com desconfiança, até ver o anel. O símbolo da Tríade, ela disse. Você tem ideia do que carrega? Contei tudo. Ela ficou em silêncio por minutos. Depois apontou para um mapa antigo. Seu próximo destino é Luxor. Há uma tumba esquecida. E dentro, a verdade. Fomos juntas. Laila me contou sobre seu irmão, morto ao tentar decifrar o mesmo diário que agora estava comigo. Se eles souberem que você está aqui, vão tentar te matar. Não é teoria, é certeza. Descemos por horas entre corredores de areia, passagens escondidas, inscrições nas paredes, até que encontramos uma porta de pedra com o mesmo símbolo do anel. Encostei o fragmento nela, e ela se abriu. Dentro da câmara, havia um sarcófago e um altar. Sobre o altar, uma moldura de ferro com um espaço no centro. O espaço exato do fragmento que eu tinha. Quando o encaixei, outra visão me atingiu. Dessa vez vi minha mãe, jovem, correndo, chorando, e 3 homens encapuzados atrás dela. Meu tio gritava seu nome. E então, a explosão. Meu corpo caiu. Desmaiei. Acordei nos braços de Laila horas depois. Você sangrou pelo nariz. Foi uma descarga muito forte, ela disse. Eu estava fraca, mas determinada. Sabia agora que minha mãe não morreu por acaso. A Tríade tentou apagá-la. E agora estavam vindo por mim. Se você já está envolvido com a minha história e quer saber se eu consegui descobrir toda a verdade, então curta agora esse vídeo, se inscreva no canal e me ajuda a espalhar esse relato. Você não vai acreditar no que ainda está por vir. Conseguimos voltar ao Cairo,
mas um carro nos seguiu por ruas estreitas. Consegui despistá-lo entrando em um beco e me escondendo atrás de caixas. Meu coração parecia um tambor. Eu não podia mais confiar em ninguém. Naquela noite, Layla me contou que alguém da tríade estava infiltrado em museus e universidades. Eles sempre estiveram por perto, mascarando sua existência. E agora, sabiam que eu estava reunindo os fragmentos. Recebi uma mensagem anônima no celular. Sua próxima peça está onde tudo começou. O remetente era desconhecido. Mas eu sabia. Teria que voltar ao Brasil. Algo me dizia que a última parte estava mais próxima do que eu imaginava. Voltar ao Brasil foi estranho. Pousei em São Paulo à noite, e a cidade parecia ainda mais cinza. Peguei um carro direto para a loja. Lá dentro, tudo parecia intocado, mas eu sabia que havia algo escondido. Algo que meu tio só revelaria no fim. No fundo de uma estante de livros, achei uma caixa de madeira com dobradiças douradas. Dentro, apenas uma chave antiga e um bilhete. Use isso no lugar onde a verdade te foi contada pela primeira vez. Eu sabia onde. O orfanato em Campinas. Foi lá que me contaram, aos 7 anos, que minha mãe havia morrido. Nunca voltei. Agora, 25 anos depois, entrei pelo portão enferrujado com o coração apertado. O orfanato estava desativado, mas a chave serviu na porta da capela. Dentro da capela, embaixo do altar, havia um alçapão. Desci por uma escada de ferro e cheguei a uma sala de pedra úmida, cheia de símbolos. No centro, um pedestal com uma redoma. E sob a redoma, o terceiro fragmento. Antes que eu pudesse tocá-lo, vozes. Me escondi atrás de uma coluna. 3 homens de terno entraram armados. Um deles segurava um tablet. Ela esteve no Egito. A tríade quer que resolvamos isso hoje. Meu coração quase parou. Eu esperei o momento certo e corri até o fragmento. A redoma estava presa com um código. Usei uma das frases do diário como senha. Somente quem ama ousa mudar o tempo. Funcionou. Peguei o fragmento e corri como nunca. Tiros. Estilhaços. Consegui escapar pelo esgoto atrás da capela, com as mãos sujas de lama e sangue. Mas viva. E agora, com a peça final do enigma em mãos, fugi para a casa de uma amiga em Sorocaba. Passei a madrugada conectando os fragmentos. Quando os aproximei, eles se atraíram como ímãs e formaram uma esfera escura com linhas vermelhas pulsando. Toquei a esfera, o coração da eternidade, e outra visão veio. Dessa vez, não era sobre o passado, era o futuro. Eu vi minha morte. Vi a loja pegando fogo. Vi alguém que eu amava me traindo. Desliguei. Aquilo era real demais. E perigoso demais. Comecei a entender por que a tríade temia tanto esse artefato. Ele não apenas mostrava o tempo. Ele moldava o destino. Decidi voltar à loja. O diário mencionava um ritual. O último passo deixado por meu tio. Um mapa no fundo do diário mostrava um ponto específico na Chapada dos Veadeiros. Era lá que o artefato precisava ser ativado. Mas antes, eu precisava de ajuda. Liguei para Layla. Ela hesitou, mas topou. Marcamos de nos encontrar em Brasília. Viajei de ônibus, tentando passar despercebida. Mas o medo me acompanhava como sombra. Em Brasília, Layla me entregou um envelope. Isso estava com meu irmão quando ele morreu. Dentro, uma foto antiga. Meu tio, minha mãe e um homem que eu não conhecia. Mas algo nele era familiar. No verso da foto, uma anotação. Se ele souber, tudo estará perdido. Quem era ele? E por que meu tio tanto temia essa descoberta? Algo estava muito errado. E eu sentia que a traição estava perto. Fomos juntas para a Chapada. A trilha era longa, exaustiva, e o tempo fechava. Raios cortavam o céu como advertências divinas. Em determinado ponto, o GPS parou de funcionar. Mas a esfera brilhou. Ela nos guiava. Chegamos a uma formação de pedras em espiral. No centro, uma câmara subterrânea. Descemos com lanternas. As paredes estavam cobertas por inscrições em dezenas de línguas. No centro, uma mesa de pedra. Coloquei a esfera sobre a mesa.
A sala inteira tremeu. Imagens começaram a se formar nas paredes, como um projetor mental. Vi meu tio chorando. Vi minha mãe acenando. E então, vi Layla me apunhalando. Girei em direção a ela, assustada. "O que foi?" ela perguntou. "Você me traiu?" Ela riu, um riso amargo. "Não agora. Mas no futuro que você viu, sim. E agora você entende. O artefato mostra o que pode ser, não o que será." Eu estava dividida entre confiar ou fugir. Mas não tinha escolha. Se a profecia se cumprisse, era porque eu permitia. "O que a gente faz agora?" perguntei. Layla respirou fundo. "Agora você precisa decidir o que quer salvar. Sua vida ou a verdade." A esfera começou a se abrir sozinha. Um núcleo prateado surgiu no centro, girando lentamente. Eu sabia. Se tocasse ali, o tempo se quebraria como vidro. Podia salvar minha mãe. Podia impedir tudo. Mas a que custo? Layla se afastou, cautelosa. "Se você tocar agora, talvez nunca mais volte." Eu me aproximei do núcleo prateado. Sentia cada batida do meu coração ecoando nas paredes daquela câmara. Eu precisava ver mais. Encostei um dedo. Tudo desapareceu. Me vi criança, brincando na loja com meu tio Harold. Ele dizia: "Tudo tem seu tempo, Clara. E o nosso é mais valioso do que qualquer relíquia." Então, ele me abraçava. De repente, a cena mudava. Minha mãe corria com uma pasta na mão, fugindo de um homem encapuzado. Ela gritava meu nome. Antes que pudesse ver mais, fui puxada de volta à realidade. Estava deitada no chão, sozinha. Layla havia sumido. A esfera ainda brilhava, mas agora parecia diferente. Como se estivesse ferida. Saí da câmara com a esfera no bolso e o coração na garganta. Subi até a trilha de volta e vi que alguém me esperava. Era o homem da foto. Mais velho, com olhos iguais aos meus. "Clara, você não devia ter vindo sozinha." Minhas pernas fraquejaram. "Quem é você?" Ele hesitou. "Sou seu pai." Aquilo era impossível. Minha mãe dizia que ele havia morrido antes de eu nascer. Mas ele estava ali. Vivo. Real. "Ela mentiu para te proteger." Eu me envolvi com a tríade. E quando tentei sair, eles ameaçaram tudo. Senti a terra girar. "Você abandonou a gente?" Ele assentiu com lágrimas. "Sim, mas passei os últimos 20 anos tentando consertar isso. Seu tio me ajudava. Ele sabia que só você poderia terminar." Puxei a esfera do bolso. "O que eu faço com isso?" Ele me encarou sério. "Você destrói." Mas meu coração doía. Eu podia usá-la para trazer minha mãe de volta. Para impedir tantas dores. Para mudar tudo. "Se você usar, você se perderá," ele disse. "Esse artefato não muda apenas o tempo. Ele troca destinos. Alguém sempre paga o preço." Foi então que entendi a frase no diário. "Se quiser salvar, alguém terá que partir." Voltei com ele até a loja. Ela estava revirada. Haviam entrado. Um recado pintado na parede. "Último aviso." A tríade estava me caçando. Eles queriam o artefato antes que eu o destruísse. Passamos a noite vasculhando o diário. Em uma das últimas páginas, um símbolo e uma coordenada. Um lugar perto de Ouro Preto. Era ali que o coração da eternidade deveria ser encerrado para sempre. Pegamos um carro e partimos ao amanhecer. Cada curva era vigiada. Em Betim, fomos quase interceptados. Mas conseguimos despistar entrando numa estrada rural. Meu pai sangrava de um corte no ombro. Paramos em uma pousada simples, no alto das montanhas. Enquanto ele dormia, eu fiquei olhando a esfera, pensando, lembrando de cada dor, cada perda. Eu podia mudar tudo com um toque. Mas deveria? Se essa história está te prendendo, imagine como vai ser o final. Compartilhe agora com alguém que ama mistérios e reviravoltas. Isso pode mudar o rumo da história de outra pessoa também. Na manhã seguinte, seguimos até Ouro Preto. Era domingo, e as ruas de pedra ecoavam nossos passos como avisos.
Seguimos até uma mina desativada, onde a coordenada apontava. Descemos em silêncio. A profundidade da mina parecia sufocar. No fim de um túnel, uma porta de metal com entalhes parecidos com os fragmentos. Coloquei a esfera no centro e a porta se abriu. Um salão de pedra surgiu. No centro, um altar com inscrições que falavam sobre escolhas, sacrifícios e amor incondicional. Entendi ali. O artefato devia ser ativado com o coração limpo. Ou ele corromperia tudo. Meu pai me deu a mão. Se fizer isso, talvez eu desapareça. Mas saber que você escolheu o bem será o suficiente. Lágrimas rolaram. Eu não queria perder mais ninguém. Mas já havia perdido demais por querer tudo. Coloquei a esfera sobre o altar. Ela flutuou. Um brilho intenso invadiu a sala. E em um segundo, tudo ficou branco. Eu ouvi vozes, risos, choros. E então, silêncio. Quando acordei, estava de volta à loja. Mas algo estava diferente. Tudo estava limpo, moderno. E uma mulher se aproximou com um sorriso. Bom dia, Dona Clara. Preparada para a inauguração? Inauguração? Olhei ao redor. Era como se tudo tivesse recomeçado. Eu cambaleei até o balcão. As vitrines estavam cheias de antiguidades restauradas, peças que nem lembrava de ter. Era como se o passado tivesse sido reorganizado ou reescrito. Mas algo estava faltando. Corri até os fundos. A porta da sala secreta não existia mais. Era apenas uma parede de tijolos. O diário sumiu. A esfera também. Olhei minhas mãos, tentando entender o que eu tinha feito. Lá fora, o movimento da rua parecia mais leve, como se a cidade respirasse diferente. Um homem passava com um carrinho de pipoca. 2 crianças riam correndo atrás de pombos. Havia paz ali. Mas a que custo? Texto pede de repente, ouvi a sineta da porta. Era um cliente, um senhor de cabelos grisalhos, olhos conhecidos. Quando me aproximei, meu coração disparou. Pai? Ele sorriu, confuso. Desculpa, senhorita. Nos conhecemos? Rão. Ele não me reconhecia. Não era mais meu pai. Era apenas mais um homem, em mais uma linha temporal. Eu sentei no banco atrás do balcão, tentando conter as lágrimas. Eu havia apagado sua história. Por paz. Nas semanas seguintes, a loja se tornou um sucesso. Turistas de São Paulo, Belo Horizonte e até do exterior vinham pela fama das peças raras. A antiga herança do tio Harold virara uma relíquia da cidade. E eu sorria. Todos os dias. Atendia, embalava, ouvia histórias de clientes nostálgicos. Mas à noite, sozinha no quarto, o silêncio gritava. Porque eu sabia que a paz tinha um preço. O esquecimento. Comecei a sonhar com o artefato. Ele me chamava. Mostrava versões minhas em diferentes tempos. Uma idosa sozinha, uma criança abandonada, uma mãe feliz. E em todas havia a mesma sombra, me observando. Certo dia, ao organizar o porão, encontrei uma caixa antiga. Dentro, uma carta assinada por Laila. Mas como? Ela dizia. A linha se estabilizou, mas ele ainda observa. Proteja o que resta. E junto, um novo fragmento de obsidiana. Toquei no fragmento e, em segundos, vi uma imagem. O guardião, envelhecido, em uma biblioteca destruída. Atrás dele, o símbolo da tríade. Eles ainda existiam. E agora, estavam voltando. Corri até o computador e pesquisei. Nada. Nenhuma menção ao coração da eternidade. A tríade ou as ruínas. Era como se tudo tivesse sido apagado. Mas o fragmento dizia o contrário. A guerra não acabou. Na semana seguinte, recebi um pacote sem remetente. Dentro, uma foto antiga do meu tio Harold ao lado de minha mãe e do homem que afirmava ser meu pai. No verso, escrito à mão, ainda há tempo. Comecei a investigar. Fui até Mariana, visitar os registros antigos da loja. No cartório, descobri que meu tio deixou um segundo testamento, lacrado, guardado com um tabelião da cidade. Agendei um horário imediatamente. O tabelião,
Um senhor de nome Vicente me recebeu com gentileza. Esperei por isso por anos, moça. O envelope tinha o selo da Tríade e dentro, mais coordenadas. Um local em Machu Picchu, no Peru. No dia seguinte voei até Cusco. De lá segui de trem até Águas Calientes e depois a pé até Machu Picchu. O guia me deixou próximo das ruínas e indicou um caminho secundário. Era uma trilha que turistas não podiam acessar. Andei por horas, até que encontrei uma pedra em forma de losango, marcada com o mesmo símbolo do artefato. Ali, ao lado, uma caverna estreita. Entrei, iluminando com meu celular. E então o vi. Era o guardião. Mas não mais o mesmo. Ele estava fraco, respirando com dificuldade. Ao me ver, sorriu. Você voltou. Ajoelhei ao lado dele. O tempo está acabando, ele sussurrou. A escolha foi feita, mas o equilíbrio se rompeu. Ele me entregou um medalhão. O fragmento é só a chave, mas você é a porta. Antes que pudesse perguntar mais, ele se desfaleceu. O silêncio na caverna era profundo, quase sagrado. Saí da caverna com o medalhão no pescoço. Na descida, fui cercada por 3 homens. Um deles me mostrou a marca da Tríade tatuada no braço. Entregue o fragmento. Agora. Respirei fundo. Vocês estão atrasados. Antes que pudessem reagir, uma explosão no alto da trilha os distraiu. De longe, uma figura conhecida descia correndo. Layla. Corre, Clara. Fugi com ela pela mata, coração disparado. A guerra tinha começado de novo. Layla puxou minha mão com força enquanto corríamos pela mata fechada. Eles querem controlar o coração da eternidade para sempre, ela sussurrou. Mas ele não pode cair nas mãos erradas, nem mesmo nas minhas. A respiração pesada misturava-se ao som dos galhos quebrando sob nossos pés. O peso do medalhão no meu pescoço parecia aumentar a cada passo. Sentia que a vida de todos os que amava dependia daquele momento. Layla me explicou sobre a Tríade, uma sociedade secreta que há séculos caçava o poder do artefato para dominá-lo. Meu tio Harold tentou esconder tudo, mas o preço foi alto demais para ele. Paramos perto de um riacho para recuperar o fôlego. O sol filtrava pelas árvores e eu pensei na minha antiga vida antes de tudo isso. Será que existia mesmo um retorno para aquela simplicidade? Layla tirou do bolso um mapa antigo, com anotações escritas em uma caligrafia que reconheci imediatamente. Era do meu tio. A próxima pista está em Ouro Preto, Minas Gerais. Precisamos encontrar o templo antes deles. Ouro Preto, cidade histórica que eu visitara na infância, trazia uma nostalgia agridoce. As ruas de pedra e o cheiro de café fresco me lembravam dias felizes, agora distantes. Chegamos à cidade sob o céu cinza de uma tarde chuvosa. O barulho da chuva nas telhas antigas parecia ecoar o ritmo acelerado do meu coração. Eu precisava estar forte para o que vinha. Layla e eu entramos em uma igreja abandonada, indicada no mapa. Por trás do altar, uma porta oculta. Abaixei-me para abrir, sentindo o cheiro de mofo e mistério. Lá dentro, mais artefatos, inscrições antigas. Em um pedestal, um relicário dourado com a imagem do coração da eternidade. Quando toquei, uma luz intensa me cegou por segundos e imagens começaram a inundar minha mente. Guerras, perdas, traições. Era a história de uma linhagem amaldiçoada, ligada diretamente ao poder do artefato. Cada guardião havia sacrificado algo precioso para manter o equilíbrio. Agora, era minha vez. Se você está gostando da história, não esqueça de curtir e compartilhar. Sua participação é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais aventuras como esta. Saímos da igreja apressadas, mas percebemos que não estávamos sozinhas. Silhuetas surgiam entre as pedras das ruas estreitas. A Tríade havia nos seguido até ali. Eles não vão parar até conseguir tudo, disse Layla, olhando para o céu escurecido. Eu sabia que não podia mais hesitar. A escolha estava feita, e o preço era alto demais para fugir. Durante a fuga, tropecei e caí. Senti a mão de Layla me puxar para cima, firme,
mas os passos deles ecoavam cada vez mais perto. Minha mente buscava uma solução rápida. De repente, um grupo de moradores locais apareceu, confundindo os perseguidores. Aproveitamos para escapar pelas vielas e encontrar abrigo em uma antiga casa colonial. Enquanto descansávamos, Layla revelou uma verdade chocante. Eu era da Tríade, Clara, mas escolhi proteger você e o artefato. Minha redenção depende disso. A dor em seus olhos era genuína. Eu sentia uma mistura de desconfiança e gratidão. A jornada havia me mudado. O que parecia inútil, a loja, o diário, os fragmentos, agora era o centro de uma batalha muito maior. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, segurei o medalhão com força e prometi a mim mesma. Não deixaria o poder do coração da eternidade cair nas mãos erradas, custasse o que custasse. O amanhecer trouxe um silêncio inquietante. Lá fora, a vida seguia, indiferente ao conflito que se desenrolava entre sombras e segredos. Mas eu sabia que estava só começando. Preparei minha mochila com tudo o que podia precisar. No horizonte, um voo para Roma me esperava, a próxima pista para desvendar o mistério do artefato e enfrentar o que viesse. Roma me recebeu com seu caos habitual: buzinas, multidões e um aroma forte de café expresso. Tudo parecia normal, mas eu sentia o peso invisível das sombras me seguindo. No aeroporto, encontrei um envelope deixado por Harold. Dentro, um bilhete e uma chave antiga, acompanhados de instruções para visitar o Museu Capitolino, onde outra pista me aguardava. Enquanto caminhava pelas salas do museu, tentava decifrar os enigmas nas estátuas e pinturas. Cada obra parecia sussurrar segredos antigos, escondidos para poucos. Na sala dedicada à Roma Antiga, um mosaico chamou minha atenção. A chave encaixava em um compartimento oculto no chão, revelando um compartimento com um pergaminho amarelado. O pergaminho detalhava a localização de um templo subterrâneo fora dos limites da cidade. Era ali que o próximo guardião esperava, segundo as palavras de Harold. Mas a Tríade também estava perto. Recebi mensagens anônimas com ameaças veladas e alertas para desistir. O perigo crescia a cada minuto. Com a ajuda de Layla, organizei um plano para chegar ao templo sem ser detectada. Disfarces, rotas alternativas e contatos locais eram essenciais para nossa sobrevivência. Durante a noite, nos aventuramos pelas catacumbas romanas, cheias de ecos e histórias macabras. O ar estava úmido e pesado, quase como se o passado estivesse vivo ali. No fundo do labirinto, uma porta de pedra gravada com símbolos estranhos bloqueava nossa passagem. Coloquei o pergaminho contra a superfície e um mecanismo se ativou lentamente. Dentro encontrei o guardião, um homem de olhar profundo e voz grave, que se apresentou como Marcos. Ele me ofereceu um fragmento de obsidiana, dizendo que ele revelaria o verdadeiro poder do coração da eternidade. Ao tocar a pedra negra, visões me invadiram. Impérios caindo, pessoas traindo suas almas por poder, e o equilíbrio delicado entre luz e escuridão. Era um aviso e um desafio. Marcos explicou que o artefato não era apenas uma relíquia, mas a chave para manter o tempo e o destino em harmonia. Quem o controlasse, controlaria o futuro da humanidade. O medo e a responsabilidade se misturaram dentro de mim. Não era mais uma simples herança. Eu estava no centro de algo muito maior do que podia imaginar. Marcos também revelou que nem todos os guardiões eram leais. A Tríade tinha infiltrados, e a linha entre amigo e inimigo estava cada vez mais tênue. A partir dali, não podia confiar em ninguém completamente. A missão era clara: proteger o coração da eternidade, mesmo que isso significasse perder tudo. Ao sair do templo, senti um arrepio. Sussurros invisíveis me alertavam. O tempo estava acabando e a caçada estava se intensificando. Layla e eu nos afastamos em silêncio, com a promessa de que, juntos, encontraríamos a força para enfrentar o que viesse pela frente. O fragmento de obsidiana brilhou levemente no meu bolso, como se pulsasse com vida própria. Era um lembrete constante do que estava em jogo. Enquanto caminhávamos para fora das catacumbas, as luzes da cidade brilhavam ao longe, indiferentes à batalha que começava a tomar forma nas sombras. Sabia que o próximo passo seria o mais perigoso de todos: ir para Istambul, onde a última peça do quebra-cabeça estaria esperando, escondida entre os mistérios do passado.
Istambul era uma cidade de encontros entre o velho e o novo, onde as sombras do passado se misturavam às luzes vibrantes do presente. Eu sentia o peso da decisão em cada passo. No grande bazar, entre corredores labirínticos, encontrei uma loja antiga que parecia ter saído do tempo. O dono, um homem de olhos sábios, me entregou um envelope do meu tio Harold. Dentro, mais que pistas, havia uma confissão. O coração da eternidade só podia ser protegido por quem tivesse coragem para sacrificar seu próprio desejo pelo bem maior. Eu entendi então que o poder do artefato não era para conquistar, mas para guardar. Que meu tio havia vivido na sombra desse segredo para proteger o mundo, e agora eu precisava seguir seu legado. Na madrugada seguinte, caminhei até a antiga Mesquita Azul, onde um altar escondido guardava o local final do artefato. Preparei-me para o que poderia ser o confronto derradeiro. Lá, entre colunas e mosaicos, o guardião Marcos apareceu mais uma vez. Com ele, os perseguidores da Tríade. O tempo da escolha havia chegado. Houve luta, hábil e desesperada. No auge do conflito, toquei o coração da eternidade, sentindo sua energia me envolver. Visões de destruição e renascimento me assombraram, mas escolhi o caminho da redenção. Em vez de usar o poder para mim, decidi selá-lo para sempre, mesmo que isso custasse minha liberdade. O artefato desapareceu em uma luz intensa, e os inimigos recuaram, derrotados não pela força, mas pela coragem de uma mulher que entendeu seu verdadeiro valor. Se você gostou desta jornada intensa e cheia de reviravoltas, deixe seu like, compartilhe com quem ama histórias assim e siga para mais narrativas emocionantes como esta.